Olha, a compra de imóveis lá, o Bolsonaro disse que você só pode ser um criminoso, né, se tiver um cargo. O presidente disse que não tem nada a ver com o pagamento em dinheiro vivo de imóveis adquiridos, né, pela família. Pode rodar. Nesse bolo eu trouxe 5 irmãos, 2 ex-mulheres, minha mãe falecida, um ex-cunhado e mais algumas pessoas. O que tem a ver com a compra de imóveis por essas pessoas? Não tem nada a ver com isso. Eu estou longe do Vado Ribeira há muito tempo. E ao longo de 32 anos, eu tenho esse ex-cunhado, que é o que tem o maior número de imóveis comprado, ele tem umas 30 lojas comerciais do Vado Ribeira, entre móveis e material de construção. Tem compra de lote dele, com imóvel, de R$3.000. A matéria da UOL não diz os imóveis que foram vendidos. O meu filho Flávio só tem um imóvel e está na conta dele 15 imóveis. Ele comprou na planta 2 do passado, barato, e revendeu na frente com um pouco de lucro. Depois revendeu tudo e comprou uma casa muito boa em Brasília, com metade de financiamento. E entra na conta nossa como se nós tivéssemos... Fosse um grande propinoduto da minha parte para abastecer aí familiares. Mas não aponta de onde poderia vir, possivelmente, esses recursos. Você só pode ser um criminoso, né? Praticar corrupção se tiver cargos. Nunca tive um cargo no governo Fernando Henrique. Eu acho que esse discurso do presidente, né, é meio que parecido com o do Lula em alguns momentos. Tipo assim, o que acontece no entorno, né, eu acho que nem tudo o presidente sabe. Né? Eu vou dar uma de inocente aqui, ó, nem tudo, e também não tem como controlar. Né? Se eu tivesse que falar alguma coisa sobre a fala do presidente, eu diria isso. Que o Lula também se posiciona dessa maneira, quando é cobrado de petrolão, de metralhão, de não sei o quê, enfim, algumas coisas que acontecem, e aí é por isso que você coloca pessoas teoricamente capacitadas, não capacitadas em roubar, mas pessoas qualificadas, capacitadas para gerir determinada secretaria, autarquia, entidade, enfim, e aí pode acontecer de tudo, né? Pode acontecer de tudo. O gestor não tem. Aí eu vou fazer aqui né, o gestor não tem como controlar 200%. Não tem como. Teoricamente, ele traz pessoas capacitadas para perto de si. Não é assim, Ramon? Em tese eu só vou discordar de você num senão aí, né? Vou falar do presidente Lula, do Petrolão. É que no caso do presidente... Não, isso é subjetivo, eu estou usando... Não, você usou, então, só como exemplo, eu vou usar o seu exemplo para dar uma aprofundada nisso. No caso do presidente Lula, a investigação foi de cima para baixo, de trás para frente, reviraram e não encontraram absolutamente nada que incriminasse o presidente Lula. Ponto. No que diz respeito ao presidente Bolsonaro, você não pode começar uma investigação que o delegado é trocado, que tem 100 anos de sigilo, né? Essa é a diferença básica. Então, ninguém está dizendo porque comprar imóveis com 3 milhões à vista, qualquer um que aí é iniciante na Polícia Civil sabe que isso é um indício de lavagem de dinheiro. Né? Você sabe disso, isso é o básico que ensina nas escolas de polícia. O camarada, ninguém sai com 3 milhões no bolso. Telespectador, algum dia você saiu para comprar um imóvel de 100 mil reais com 100 mil reais no bolso? Não, né? É estranho? Ora, se é estranho, é preciso que se investigue. Porque qualquer operação acima de 100 mil reais, o COAF pega e manda um alerta para a polícia. É por isso que quem está lavando dinheiro não usa o sistema financeiro para lavar dinheiro. Ele corre por fora, usa dinheiro vivo. Estou dizendo que se fez, não. Eu estou dizendo que há indício. E se há indício, é preciso que se investigue. Né? O problema é que ninguém consegue investigar a família do presidente. O Flavinho Bolsonaro, que comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. Né? Primeiro disse que era um negócio do chocolate. Boa essa loja de chocolate, né? Depois falou que era dinheiro que vinha de ações, porque era advogado. Tinha uma ação no nome dele. Ora, quando o camarada mente sobre a origem do dinheiro e comprou uma mansão de 6 milhões, é preciso que se investigue. No mínimo, é o chamado sinal exterior de riqueza que não tem uma confirmação. Então, ninguém está aqui pré-julgando ninguém. Agora é preciso que se investigue. O que acontece quando se trata desse governo,
a investigação ela é proibida. Ou a Polícia Federal não consegue agir, ou o grande Augusto Aras, o passador de pano geral da República, sai pela tangente e o Ministério Público não investiga. É isso. É preciso investigar antes de fazer qualquer julgamento. O que se pede é basicamente isso. Agora, Ramon, eu não vou entrar no mérito sobre isso. Agora, vamos lá. O governador de um estado, certo? No decorrer do mandato, eu acabo sendo vítima de uma investigação da polícia que eu comando. Vamos lá, um GAECO da vida ou uma delegacia de patrimônio que é subordinada a um delegado geral de polícia. Tá? Ok, a polícia está fazendo o seu trabalho. Agora, não tem como dizer que não vai arranhar a relação, não tem como dizer que não vai arranhar a relação do governador com o chefe da sua polícia por conta de uma operação, seja ela qual for. Não tem como dizer que isso não vai. É muito improvável. Eu estou só falando isso porque você falou, essa questão da Polícia Federal, trocou delegado, etc. Frota, o seu comentário. Cícero, essas questões aí de imóveis, aliás, isso não sei nem porque surgiu, né? Justamente na época de campanha, para tentar desestabilizar o governo, porque não tem fundamento nenhum. Não, mas essa história da mansão, Ricardo, do rapaz lá do Flávio, por exemplo... Mas é um imóvel, que detalhe, que foi financiado. Ele deu metade do valor na venda de outros imóveis, de 2 imóveis que ele tinha, e financiou o restante. Então, do jeito que colocam, parece que ele foi lá e pagou no dinheiro. Como é que ele vai comprar um imóvel à vista se depende de financiamento bancário? Então, assim, imóveis adquiridos há 32 anos atrás. Então, o que eu sempre falo, e vou repetir, o ônus da prova cabe a quem acusa. Se estão achando que ele tem alguma coisa, que faça uma investigação, respeitando o devido processo legal. Agora, querer atribuir uma antecipação de culpa, é o que estão querendo fazer. Já estão antecipando uma culpa, que nem existe processo legal. Então, não existe. Isso é mais uma tentativa de tentar desarticular, de tentar desestabilizar o governo. E eu reitero o que eu digo. O ônus da prova cabe a quem acusa. Não é ele que tem que provar que ele é inocente. É quem está levantando essa situação, essa acusação, que tem que apresentar provas reais, concretas, de que ele fez algo de errado. Isso vale para o Lula também, Ricardo? Caso contrário, milita em favor dele o princípio do... Isso vale para o Lula também, Ricardo? Isso vale... Não vale para o Lula, só vale para o Bolsonaro. Deixa eu falar, calma, respira, Cujuí. Tá nervoso hoje? O que está acontecendo? Eu estou lhe perguntando se isso vale para o Lula. Eu vou só dizer por que não se aplica ao Lula. Porque o Lula foi investigado, foi feito um processo, que não era legal. Houve uma condenação, houve o contraditório, ele teve todas as fases do processo, teve uma equipe de altíssimo nível de advogados, Ricardo, o processo foi anulado porque não foi o devido processo legal. Respeitou o devido processo legal. Não foi, Ricardo, tanto é que foi anulado. Um processo só é anulado quando não respeita o devido processo legal. Ricardo. E por último, uma jogada política. Ricardo, se não tivesse suscitada, teve nulidade então? Uma nulidade que foi suscitada e acatada pelo STF. Quantos anos depois se teve nulidade? Se teve nulidade é porque não teve devido processo legal. Misteriosamente, depois de anos. Ricardo, não é estranho. Ricardo, não é estranho. Se teve nulidade é porque não houve criar uma situação para tentar colocar ele novamente não é do nada, na disputa eleitoral. Então, assim, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade, enganar as pessoas que estão assistindo. Vamos falar a verdade, talvez Ricardo. não tenha tanto conhecimento jurídico, conhecimento técnico, aí vem com essa conversa. Ricardo, se houve nulidade, não houve devido processo legal. Mas nulidade não significa que ele foi inocentado, porque nós estamos falando de devido processo legal, Ricardo. Se há nulidade, Ricardo, não há devido processo legal. Sim, porque se houve a condenação é porque foi respeitado o devido processo legal. Se foi anulado, não há condenação. Ricardo, se não há... Ricardo, se foi anulado, não há sentença. Referendada pela segunda instância e terceira instância. Ricardo, se o processo uma grande farsa. Então, o que aconteceu foi uma nulidade. Se há uma nulidade, não há processo legal devido, aquele famoso ativismo
protagonismo do judiciário, para colocar novamente se tem nulidade, o ex-presidiário não é devido na processo disputa legal. Eleitoral. Não é devido não processo adianta, legal. Juiz, não vai tentar interferir na minha fala que tu vai me confundir e vai evitar que eu fale com o telespectador. Você está confundindo. Que eles estão entendendo as manobras. Isso daí já está público. Já está até exaustivo falar que o Lula não foi inocentado. Ricardo, e só vou ratificar tudo aquilo que eu já falei. Ricardo, não foi inocentado. Você falou que tem que ter devido processo legal. E teve. Quando o processo é anulado, é porque não houve devido processo legal. É isso. Como não? Claro que houve. A nulidade não se enfrenta a mérito. A nulidade, Ricardo, a nulidade é uma preliminar. Processo. A nulidade, o pedido de nulidade é uma preliminar. Ele não vai enfrentar o mérito. Então, o que aconteceu? Voltou o processo para a Justiça do Distrito Federal e eles falaram que o Lula, pela idade, por já estar idoso, Ricardo, ele o processo foi a anulado. prescrição atingiu para ele, caiu para metade. Então, mais uma manobra. Eles esticaram esse processo até onde conseguiram para poder alcançar a prescrição e beneficiar o ex-presidiário Lula. Quem esticou o processo... Muito bem. Não, só uma coisa aqui, que é fundamental. Quem esticou o processo foi a Lava Jato, que cometeu uma série de ilegalidades. Hoje, o presidente Lula teve a ele negado o direito sagrado de ser julgado por um juiz imparcial, porque em outros 2 processos que ele foi julgado fora de Curitiba, ele provou a inocência. Tem que ser dito isso. O presidente Lula não teve direito de ser julgado por um juiz imparcial. Se tivesse esse direito, ele teria sido absolvido, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá, mas Ramon, desculpa, Mira, quem é o juiz parcial que você está falando, o Moro? O Moro. Mas e quem é que sabia que ele era parcial naquele momento? Olha, todo mundo sabia. É só você assistir as coisas. Entendeu? Olha, eu gostaria de fazer uma intervenção. E fica à vontade, já é o seu tempo. Eu queria, em primeiro lugar, o seguinte. Eu acho que eu não vou fazer um juízo de valor sobre a questão desses imóveis do Bolsonaro e familiares, porque isso tem que ser investigado. Seria me antecipar a decisão e poderia cometer uma injustiça, como foi cometida contra o presidente Lula. Foi uma injustiça. E quando há injustiça, tem que ser corrigida, meus amigos. Uma injustiça brutal. Onde estava o crime sobre o triplex? Ricardo, me diga, onde está o crime sobre o triplex? Quem pode responder são os ex-ministros do Lula, que todos eles falaram. Aliás, é isso que tem que ficar claro para a população, porque parece, Ricardo, que a gente está inventando história. Vamos pegar os ex-ministros do Lula que, na delação premiada, entregaram todo o esquema de corrupção e falaram que o Lula era o líder e tinha conhecimento de tudo. Não sou eu que estou falando. Foram os ex-ministros. Me permite um questionamento, senador? Estamos aqui. Quero saber, esse apartamento pertenceu em algum momento ao Lula ou à mulher? Só me permite um questionamento. Minha formação não é direito, não sei se o Ramon é formado em direito ou não, sei que o senhor e o doutor Frota aqui são. O senhor fala em injustiça. O Lula não foi condenado apenas pelo Moro. Ele teve segunda instância. Não. Depois também. Nós veremos. Não. Aí então não foi só o Moro. O Moro foi o primeiro instância. Eu fiz uma pergunta, vocês que são os acusadores. Qual foi o crime que ele cometeu? Quem acusou foi lá, doutor, não foi eu. Não. Eu não fui Polícia Federal. Houve uma investigação, houve uma denúncia, houve um devido processo legal. Não houve. Datíssima Vênia, eu acho o devido processo legal começa por ser um juiz natural, né? O juiz natural da causa, não pode ser um juiz estranho, não pode ser um juiz que foi guindado ou que guindou o réu para a sua batuta e fez o que bem entendeu. Olha, é uma vergonha as provas, e não houve provas de ele ter adquirido em algum momento, ter desfrutado, ter tirado um proveito ilícito desse maldito triplex. O triplex era da empresa... Por que o STF demorou vários anos para dizer que houve falha no processo? Não, é porque demorou, porque você sabe que tem julgamento injusto. Quantos inocentes são condenados? Quantos inocentes, depois de anos, inclusive de cadeia, é revisto isso? Que coisa, parece que a gente está esquecendo o cotidiano da justiça. A justiça erra, ela não é infalível. Então, quer dizer, o que aconteceu nesse caso é exatamente isso. Sem acusação, a Vaza Jato... Isso, fala mais perto, por gentileza. A Vaza Jato colocou a lume
toda a farsa. Foi uma farsa montada. E essa farsa continuou, havia um comando, condena Lula, delenda Cartago, como diria na antiga Roma, né? Delenda Cartago, destrua o Lula, destrua o Lula. A corrupção que foi deletada, perdão. A delação, dá licença. E outra, todo o dinheiro que foi devolvido também foi De onde farsa? saiu o dinheiro? Não. Já que foi uma farsa isso daí. Não. Eu tô falando, Nós estamos falando do processo do Lula. do Lula. Não estou falando de ninguém mais. Só Estamos do falando de prova, mas nós prova estamos falando testemunhal, nós a estamos prova falando do testemunhal ela é processo do Lula. admitida dentro do ordenamento jurídico. É a prostituta. das provas. Uma das provas que é admitida no Olha, ordenamento é claro jurídico que é a você prova vai achar- testemunhal, Não, peraí, corroborada com outro conjunto de provas. Dá Mas licença cadê aqui. o outro conjunto de Dá provas? licença aqui uma coisa. Não me venham trazer a prova das delações. As delações foram extraídas a ferro e fogo, mediante ameaça, mediante tortura psicológica e mental. Olha, havia um motor que tocava a noite inteira. Pá, 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 pá. As pessoas não dormiam, os presos não dormiam. Aí, no dia era aquela muvuca da repartição, que também não se dormia. Então, quer dizer, outra coisa, havia ameaças. Você declara isso desse jeito, porque senão eu vou pegar tua mulher, tua filha, teus filhos, teu avô. E, enfim, era uma rede de ameaças. Aí já é ilação, Não, conjectura. Isso aí é testemunho. A gente não pode afirmar isso com 100% de certeza, não. Isso daí está Não. no campo da conjectura. Não está da conjectura. São fatos que aconteceram. São fatos relatados pelas pessoas. Quer dizer, tanto é que hoje se entendeu já numa jurisprudência firme que os depoimentos meramente em delação não são provas suficientes, a não ser que você junte num conjunto de provas outros elementos capazes de dar firmeza e credibilidade. Então, não me venham, olha, se vocês tivessem lido alguma coisa sobre o que foi a Inquisição, o Barbeiro de Milão, por exemplo, é uma coisa assim mais brutal que eu vi, é um processo inteiro. Esse livro até emprestei para um jornalista, ele não me devolveu mais. Então, quer dizer, se a gente for... Então vamos descobrir quem é esse jornalista, o livro é ótimo. O livro é ótimo. Na Inquisição, o que se fazia era brutal. Agora, hoje, não são capazes de fazer o deslocamento dos ossos, dos membros, não são capazes de quebrar os ossos, etc. Mas são capazes de fazer a psicológica, a tortura psicológica. Foi uma tortura. É um capítulo negro. Como a gente aqui baniu a ditadura, vamos assim colocar aqui que esses processos que se criaram dentro da Lava Jato, essas pessoas estão sendo condenadas. Então, aos poucos, elas vão parar no calabouço. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que ser verdadeiro. Esse sistema de delação premiada é deplorável o que aconteceu. A história revelará. Hoje a gente tem fragmentos, amanhã teremos uma visão exata do que foi. E a gente não pode guerrear contra os fatos se impõem por si mesmos. Alexandre Porto, eu sou obrigado a ser generoso com você. 3 minutos para o seu comentário. Não vou precisar nem tudo isso aí, até porque Eu não vou nem me ater- interromper o Alexandre aqui para não causar. Obrigado, Ramon. Eu vou me ater ao foco aqui, que é a questão do Bolsonaro, dos imóveis da família dele. Olha, os imóveis são da família. Está o nome dele lá? Está vinculado, porque é uma época de eleição, o pessoal quer atingir a honra do Bolsonaro, isso é uma forma de tentar macular a imagem dele. Ponto. Se compraram errado, se teve má fé, tem que ter uma investigação. Né? Afinal de contas, para os outros se mudou uma decisão, pelo menos se dá o livre direito de responder a uma investigação com seriedade, com transparência, e, sendo culpado, que se aplique as penas cabíveis ao caso de cada um. Por isso aí, ponto final, e segue-se o baile. Uma coisa que fazem é essa mistureba, né? O Ricardo coloca, porque a delação, o dinheiro, isso são coisas distintas. São coisas distintas. Teve malandro que meteu a mão no dinheiro, que devolveu. Isso não teve, Ramon? Teve, entendeu? Teve. Só que é diferente. É diferente, Ricardo, da condenação do Lula. Da condenação do Lula, que envolve o triplex. Você sabe disso, você acompanha isso, não é de hoje. E aí vem uma outra questão também, né? Quer dizer,
uma pessoa com 75 anos não pode responder por processo, mas pode ser candidato a presidente da República. É a questão da lei, mas né? ele pode responder, ele pode responder. Ele responde o que, nesse caso aqui, as acusações dos crimes que estão acusando prescreveram, e aí é grave, porque tiram do presidente o direito de ser julgado por um juiz imparcial e se defender. Porque essas acusações do Frota de que, porque não sei o quê, não tem a menor dúvida. O Lula nunca fugiu da justiça, nunca fugiu do país, ele sempre enfrentou, e todos os acordos que propuseram a ele, porque propuseram acordos a ele para ele sair da vida pública, ele disse: eu não troco a minha liberdade pela minha dignidade, nós vamos ter um presidente digno nesse país.